Olá pessoal, hoje eu vou falar de dois temas interligados, que são os direitos fundamentais e as ações judiciais movidas em desfavor do Conselho Federal de Medicina envolvendo o tema. Antes de falar dos direitos fundamentais, é importante trazer aqui o conceito e as normas relacionadas à Constituição e ao direito constitucional. A Constituição hoje é considerada como um instrumento normativo ápice do sistema legislativo. Ou seja, segundo Kelsen, a Constituição então está no ápice das normas. Então, acima de todas as normas vem a Constituição. E para que serve a Constituição? A Constituição, basicamente, ela serve para organizar o Estado, traçar diretrizes, estabelecer princípios e também garantir os direitos fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais, elas vieram evoluindo ao longo do tempo, certo? E nós podemos aqui destacar algumas gerações dos direitos fundamentais. A primeira geração dos direitos fundamentais, ela nasceu na época da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, onde havia então uma luta intensa em busca de liberdade. Ou seja, o Estado era muito poderoso, absolutista, então os cidadãos buscavam então impedir que o Estado usasse sua força, né? Então vieram os direitos fundamentais de primeira geração, que são os direitos ligados a uma atividade negativa contra o Estado, ou seja, o Estado não pode tomar a minha propriedade, tem que garantir a minha vida, tem que respeitar a minha liberdade. Os direitos de segunda geração já são os direitos relacionados aos direitos sociais, e eles tiveram como origem a Revolução Industrial na Inglaterra, certo? No qual se buscava então uma igualdade, né? Então se buscava então os direitos sociais, o respeito aos direitos sociais, né? E os direitos de terceira geração então estão ligados mais aos direitos coletivos, como o direito ambiental, o direito ao consumidor. Existem até outras gerações dos direitos fundamentais, que a gente pode citar aqui a quarta, a quinta, que estão ligadas aí aos direitos da internet, ao direito da paz, à busca pela paz. Mas a essência então dos direitos fundamentais é a proteção em face do poder do Estado. Então o Estado ele deverá respeitar esses direitos e garantias fundamentais. A Constituição ela não pode ser interpretada como as normas são interpretadas no princípio hermenêutico, né? Então as normas constitucionais, por serem normas do ápice do sistema, elas têm uma forma de interpretação diferenciada. Canutilho criou e vislumbrou, quando estava tratando desse tema, várias formas interpretativas. Tem a hermenêutica clássica, que é só analisar a gramática e a teleologia da norma, mas existem outros métodos de interpretação da Constituição, que é o tópico concretizador, né, o espiritual, enfim. Mas no nosso caso aqui, então, a gente tem que entender que a Constituição deve ser interpretada observando o contexto todo normativo, né, da própria Constituição, e as normas que decorrem da Constituição buscam fundamento de validade na Constituição. Então, se uma lei for criada, editada pelo Poder Legislativo, e contrariar o conteúdo da Constituição, essa lei será declarada inconstitucional pelo Supremo. Como direito e garantia fundamental, a gente pode entender o seguinte: os direitos fundamentais são aqueles que asseguram direitos. As garantias são os instrumentos que servem para proteger esse direito. Por exemplo, uma garantia para proteger o direito de liberdade é o habeas corpus, né? Então, uma outra garantia é o mandado de segurança contra o abuso de uma autoridade, certo? Então, os direitos fundamentais então estão lá no artigo 5º da Constituição e são consideradas cláusulas pétreas, ou seja, pode haver alteração da Constituição, mas esses direitos ali cristalizados não podem ser alterados. Eles podem ser ampliados, mas restringidos não. Agora, é evidente que alguns direitos fundamentais, segundo José Afonso da Silva, eles têm alguma aplicabilidade, que ela é imediata, então os direitos fundamentais cristalizados no artigo 5º todos geram eficácia, mas existem algumas normas que são normas de eficácia contida.
E o exemplo clássico disso é o inciso 13º do artigo 5º, que trata do direito à liberdade ao exercício profissional. Porém, essa norma, ela traz uma exceção, que é livre o exercício profissional, porém, é possível restringir esse direito por meio de uma norma infraconstitucional. Então, a grande maioria das causas em que se discute os direitos fundamentais relacionados ao Conselho Federal de Medicina estão ligadas a este artigo, a este direito fundamental. Tá? Por quê? Porque a lei infraconstitucional poderá limitar o exercício da atividade profissional. No caso da medicina, existem várias normas que regulamentam este direito. Então, por exemplo, um cidadão, para poder exercer a medicina e ter a habilitação legal para exercê-la, tem que preencher os requisitos previstos na Lei 3268, de 57, e no decreto que a regulamenta. E lá, por exemplo, nós temos o diploma de medicina. Então, o cidadão precisa obter o diploma do curso de medicina. Se o cidadão estudou no estrangeiro, a legislação infraconstitucional exige que esse diploma seja revalidado por uma instituição pública. Então, a grande maioria das ações judiciais movidas em face do Conselho Federal de Medicina tem como pressuposto o direito à liberdade, o direito fundamental à liberdade do exercício profissional, mas encontra limitação nesse dispositivo, nessas normas infraconstitucionais. E o judiciário tem entendido que é obrigatória a apresentação do diploma de medicina devidamente revalidado quando o cidadão estudou em uma instituição estrangeira, certo? Então ele deverá buscar o Conselho Regional de Medicina para fazer a sua inscrição, mas ele só pode fazer com o diploma devidamente revalidado. Existem vários métodos de revalidação. Todos esses são efetuados por instituições públicas, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, a grande maioria das ações que tratam sobre esse direito fundamental, o Poder Judiciário, então, tem reconhecido, portanto, a obrigatoriedade de respeitar as normas infralegais. Um outro exemplo também ligado a este direito fundamental é quando o cidadão realiza uma pós-graduação e acredita que isso lhe dá o direito de exercer uma determinada especialidade. Mas isso não é uma verdade, ou seja, o cidadão, o médico que busca fazer uma residência, ele tem que cumprir as normas que tratam da residência. Hoje existem duas formas do indivíduo obter um título de especialista, de especialidade. Ele tem que fazer a prova, fazer o curso, obter o certificado junto à AMB, na sociedade de especialidade específica que ele cursar, por exemplo, neurologia, ou então buscar uma instituição credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica. Se não seguir estes dois caminhos e o indivíduo fizer uma pós-graduação em qualquer outro lugar, ele não terá o direito à especialidade reconhecida, logo não poderá anunciar que detém determinada especialidade. Ou seja, a Constituição Federal assegura o livre exercício profissional, assegura que o médico exerça a medicina. Porém, se ele quiser anunciar que ele detém determinada especialidade, ele precisa obter o certificado ou da ANB ou da Comissão Nacional de Residência Médica, do MEC, e levar esse certificado e registrar ao Conselho Federal de Medicina, Regional de Medicina no Sistema Federal. O Judiciário também tem reconhecido também que nesses casos uma pós-graduação não se confunde com a especialidade residência médica. Portanto, o Judiciário tem determinado e reconhecido então que os médicos devem fazer esse procedimento que eu falei anteriormente, ou buscar a ANB na sociedade de especialidade específica, ou buscar a Comissão Nacional de Residência Médica. Então, pessoal, hoje, então, a interpretação dos direitos fundamentais, ela deve ser tida como um princípio. Os direitos fundamentais, eles encerram princípios que são respeitados tanto pelo legislador quanto pelo intérprete. E na interpretação desses direitos fundamentais, é preciso fazer uma ponderação no caso concreto, segundo o Dworkin. Então, no caso concreto, o intérprete analisará se esse direito está sendo sopesado e aplicará da melhor forma possível. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e uma boa semana a todos. Bons estudos!